Pirâmides por toda a Terra. As pirâmides são, sem sombra de dúvidas, um dos maiores mistérios arqueológicos que existem na atualidade em nosso planeta. E o fato delas serem encontradas em todo o mundo torna ainda mais desafiador explicar qual teria sido a exata função que essas estruturas tiveram em suas culturas de origem. Sabemos superficialmente que algumas delas foram construídas para proteger túmulos de poderosos reis do passado, como os famosos faraós egípcios, bem como outros importantes reis da história de outras culturas. Algumas dessas pirâmides foram construídas com plataformas que davam acesso a seus templos, a fim de celebrarem cerimônias sacrificiais humanas, como é o caso das pirâmides pertencentes às civilizações pré-colombianas no México, na América Central e do Sul. Podemos de igual modo encontrar pirâmides em quase todas as diferentes partes do planeta, como Sudão, Etiópia, Ásia Ocidental, Grécia, Chipre, Itália, Índia, Tailândia e em algumas ilhas do Pacífico. Dentre algumas dessas localidades podemos citar pirâmides na África, com as pirâmides do Egito, as pirâmides do Sudão e as pirâmides de Mali. Também as pirâmides na Ásia Ocidental e na Ásia, com as pirâmides zigurates do Iraque, as pirâmides do Irã, as pirâmides da República Popular da China, com a grande e misteriosa pirâmide branca perdida, as pirâmides de Xi'an, a pirâmide de Zhangguochon e as pirâmides do Camboja. Também temos pirâmides das Américas, com as pirâmides de Belize, as pirâmides da Guatemala, as pirâmides de Honduras, pirâmides do México, pirâmides do Peru e as pirâmides dos Estados Unidos. Também encontramos pirâmides na Europa, com as pirâmides da França, pirâmides da Grécia, da Itália e também da Espanha. Lembrando que este é apenas um pequeno apanhado, pois o número real de pirâmides espalhadas pela Terra é exponencialmente maior, e muitas ainda nem catalogadas, porém descobertas tanto por exploradores amadores como profissionais. Dessa forma, ainda que essas estruturas sejam objetos de estudo que têm sido largamente pesquisadas através do tempo por arqueólogos e historiadores, nem de longe há um registro completo de todas as pirâmides existentes no planeta, ou mesmo suas reais idades. Ao contrário disso, cada vez mais novas pirâmides vêm sendo descobertas, o que aumenta ainda mais o desafio, tanto de se catalogar como de se datar todas essas incríveis estruturas antigas. Para piorar, os métodos de datação empregados não são capazes de dar uma idade precisa, o que, na maior parte das vezes, causa desacordo entre especialistas. Sendo assim, muitas dessas pirâmides precisariam ainda ser profundamente estudadas. Por sua vez, criar uma lista das pirâmides em ordem cronológica a partir do início da data de suas construções é uma tarefa incrivelmente difícil, o que, inevitavelmente, produzirá resultados imperfeitos. Ainda assim, é interessante explorarmos dados que pesquisas atuais têm apresentado, mesmo não sendo seus resultados nem de longe dados reais. Em relação ao antigo passado das pirâmides, curiosos registros antigos têm colocado algumas delas em uma cronologia que antecede até mesmo o grande dilúvio descrito na Bíblia, como é o caso do Aqbal al-Zaman, também conhecido como o Livro das Maravilhas, que é uma compilação árabe de tradições medievais do Egito e o mundo antigo antes do grande dilúvio. Eles alegam que os povos antediluvianos eram todos gigantes. Eles afirmam que um misterioso construtor por nome Shaddad construiu os monumentos de Dashur, com as pedras que haviam sido esculpidas no tempo de seu pai. Antes disso, um gigante por nome Harjit tinha começado a sua construção. Sendo assim, Shaddad era provavelmente um desses gigantes. Tudo leva a crer que, de fato, as grandes estruturas megalíticas em todo o mundo foram construídas por gigantes. De acordo com novas descobertas, os mais antigos desses gigantes caminharam sobre a Terra há mais de 300 mil anos. Entretanto, muitos deles coexistiram até recentemente com civilizações pós-diluvianas, e a prova disso são inúmeras lendas que sobreviveram até hoje por todo o mundo nos registros de muitas dessas civilizações. Então teriam sido de igual modo as grandes pirâmides da Terra, bem como outras estruturas megalíticas, o resultado arquitetônico conseguido através de uma descomunal e incrível força física provinda dessas criaturas? Teriam elas construído essas enormes estruturas a fim de sobreviverem a um possível dilúvio vindouro? De fato, muitos registros antigos encontrados no Oriente Médio apontam justamente nesta direção.
Megalítico é uma palavra usada para descrever estruturas e monumentos feitos de pedra extremamente grandes, como pirâmides, dólmens e construções à base de trilitons, como os encontrados em Baalbek, no Líbano, por exemplo, que são um dos maiores blocos de pedra maciços erguidos pelo homem no mundo. Um feito impossível de ser replicado até mesmo com as máquinas modernas que temos hoje. E isso é o que intriga muitos especialistas que tentam de todas as formas encontrar respostas para a questão sem sucesso. O incrível é que existem milhares dessas estruturas antigas espalhadas pelo mundo, ainda que a maioria das pessoas só se atenham às pirâmides do Egito por terem sido largamente exploradas através do tempo. O fato é que não é possível datar pedra, por isso é quase impossível sabermos com exatidão a realidade de muitos desses antigos monumentos. Os arqueólogos geralmente datam essas estruturas com base em elementos orgânicos encontrados próximos a elas, um método completamente ineficiente, porque, em grande parte, esses elementos orgânicos passaram a ocupar o local muitos milhares de anos depois. Então, esses elementos não podem servir de base para uma datação segura dessas estruturas, que, na verdade, estão ali há milhares de anos antes dos elementos orgânicos se acumularem ao seu redor. O mais convincente nisso tudo é que a geologia mostra que, de fato, a Terra passou por uma série de catástrofes gigantescas na antiguidade. Então, tudo pode ter mudado com o passar de longos períodos de tempo. Se atentarmos para algumas estruturas megalíticas encontradas, notaremos que elas foram construídas em 2 períodos distintos. O mais intrigante é que as estruturas maiores e mais trabalhadas ficam na parte inferior e as menores e menos trabalhadas no topo. Segundo a teoria da evolução, isso não faz sentido, sendo que, na verdade, deveria ser o oposto. Isso porque, em sua ótica evolutiva, civilizações mais antigas teriam menos capacidade tecnológica. Algumas das pedras que compõem estruturas incas, por exemplo, foram sobrepostas de uma forma que obriga-nos a perguntar: como eles fizeram isso? Como ergueram pedras tão grandes por despenhadeiros até o cume daquelas montanhas? Então, é justo dizer que grande parte das estruturas megalíticas encontradas no Peru não foram colocadas ali pelos Incas, mas por outra civilização muito mais antiga. Uma civilização muito mais poderosa, provida de uma capacidade de construir imensos monumentos, como os muros de Sacsayhuaman, que contêm blocos maciços com mais de 50 toneladas. E isso em um tempo em que a ciência convencional afirma que os homens não tinham tecnologia para tal. Neste caso, tanto a tecnologia quanto uma imensa força bruta são indícios de que tal civilização foi, na verdade, uma raça de poderosos gigantes que existiram antes do Grande Dilúvio, os quais estão todos contidos em registros milenares, tanto dessas culturas quanto de outras que nem sequer sabemos quem foram. Sendo assim, as estruturas maiores do Peru teriam tido sua origem de fato em eras antediluvianas, replicadas posteriormente por civilizações mais tardias, em uma escala muito inferior. O mais intrigante é que as lendas nativas desses povos realmente falam sobre isso, como é o caso das pirâmides de Cholula, onde é dito que foram construídas por gigantes chamados Kinametsin, sobreviventes de um grande dilúvio. O fato é que, ao analisarmos a forma geométrica das pirâmides e os graus em que elas estão inseridas geograficamente, descobriremos algo impressionante. As pirâmides têm 3 lados, o que, obviamente, sugere ser essa medida um arquétipo que transcende completamente a uma forma geométrica. Ordens de antigas civilizações sempre usaram a junção de 3 unidades para conotar uma ideia deística de um ser supremo subdividido em 3 características distintas, porém com a mesma identidade.
Mas de onde se originou de fato esta concepção? É claro que teve seu início na divisão das classes angelicais do bem contra o mal. Mais precisamente, seres angelicais decaídos que herdaram e compartilharam tal conhecimento em suas criações metamórficas, chegando elas aos avais historiográficos humanos, todos embutidos nas criações dos Néfilins, em especial arquitetônicas, que neste caso foram as pirâmides. Sendo assim, ainda que materialmente e em um sentido racional humano civilizatório, pensemos que as pirâmides tenham sido criadas apenas com o intuito de servir de túmulos, templos ou mesmo monumentos de ostentação por parte de antigos governantes, a verdade é que a coisa é bem mais profunda do que isso. Se partirmos do pressuposto de que muitos povos apenas reutilizaram essas estruturas por serem muito mais recentes do que a data do início de suas construções, que chegam a eras antediluvianas, perceberemos que o verdadeiro intuito por detrás da existência desses enigmáticos monumentos vai muito além, tanto filosófica, histórica quanto arqueológica e, por que não dizer também, espiritualmente. Para confirmar tais concepções, partiremos dos graus de latitude e longitude em que se encontram todas as pirâmides e monumentos misteriosos do mundo, ou seja, o de seus alinhamentos perfeitos com exatos 6.666 quilômetros. Perceba, de Kailash, na Índia, ao Polo Norte, são exatos 6.666 quilômetros. De Kailash a Stonehenge, na Inglaterra, 6.666 quilômetros. Das pirâmides egípcias ao Polo Norte, 6.666 quilômetros. De Stonehenge à Torre do Diabo, 6.666 quilômetros. Do Triângulo das Bermudas a Stonehenge, 6.666 quilômetros. Do Triângulo das Bermudas à Ilha de Páscoa, 6.666 quilômetros. Da Ilha de Páscoa a Tzumal, 6.666 quilômetros. Seria isso apenas coincidência? Com certeza não. Mas então o que significa esses 6.666 quilômetros, todos perfeitamente distanciados de um lugar a outro? Façamos o seguinte, separemos o primeiro 6. Ele está inserido em Gênesis e equivale aos gigantes antediluvianos. Os 3 6 posteriores equivalem às eras pós-diluvianas e estão descritos no Apocalipse. Eles equivalem à besta, o anticristo e o falso profeta, ou seja, a trindade maléfica. Agora eu pergunto novamente, como civilizações tidas pela ciência moderna como inferiores à nossa fizeram algo com tamanha precisão? Lembrando que não estamos falando de uma construção composta por concreto e armações de aço erguidas por guindastes modernos, auxiliados por computadores e cálculos matemáticos sofisticados. Estamos falando de monumentos megalíticos equidistantes entre si, impossíveis de serem replicados ou mesmo erguidos por todo este maquinário moderno que possuímos. E mais, matematicamente calculado com precisão astronômica. É, portanto, inegável que muitos desses feitos só poderiam ter sido realizados com a ajuda de uma visão a partir de grandes altitudes, no entorno de todo o espaço utilizado, o que em nossos dias fazemos com aeronaves e modernos drones. Aqui fica o papel crucial tanto dos anjos caídos que podiam voar, como de seus filhos os gigantes, os quais detinham o poder de amplitude espacial inimaginável, visto que alguns chegavam a centenas de metros, tanto quanto a força bruta que nem mesmo nossos guindastes possuem. E elas, as mulheres, geraram a eles, as sentinelas, 3 raças de gigantes. E eles sobreviveram crescendo em poder de acordo com a sua grandeza, cuja estatura era de 300 cúbitos, ou seja, 135 metros de altura. Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los. Enoque capítulo 7, versos 11, 12 e 13. Se por sua vez, os 3 lados das pirâmides sugerem que as sentinelas decaídas usaram conhecimentos proibidos, adotando para si divinos ornamentos numéricos, a soma desse valor conota também algo não menos surpreendente, o número 6.
Isso porque, ao colocarmos uma pirâmide sobre a outra no sentido anti-horário, obteremos justamente este número, ou seja, 3 mais 3 igual a 6. Mas o que realmente isso significa? Significa que o líder desses anjos copiou literalmente características numéricas divinas. Para que entendamos melhor, tomemos como base alguns trechos da criação descritos em Gênesis, onde esta numerologia está intimamente inserida. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus viu que tudo o que havia feito era bom. Assim passaram-se a tarde e a manhã, e foi o 6º dia. Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 31. Estes textos são muito significativos, pois dão todo o aval no que já foi falado a respeito da simbologia embutida na numerologia das pirâmides. Perceba que a cópia da Trindade divina por parte dos anjos decaídos se comprova no trecho: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso é muito significativo, pois revela que Deus é de fato um ser composto por uma unidade trina. No caso, ele referiu-se a si mesmo como nossa semelhança e não como a minha semelhança. Ou seja, ele usou o pronome no plural. E é justamente neste ponto que comprovamos a cópia feita pela classe angelical decaída das características numéricas de Deus. Para fechar, temos o dia em que foi concluída a criação do homem, o ser que levou em si mesmo as características de seu Criador, algo que foi sem dúvida uma grande honra para toda a humanidade. E façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E qual a relação disso tudo com a numerologia contida na geometria e simbolismo das pirâmides? Bem, a grosso modo, temos os anjos rebeldes copiando o que Deus fez com o homem em sua prole gigante. Ou seja, eles criaram os gigantes à sua própria imagem, um ser totalmente abominável. Dessa forma, as pirâmides foram uma espécie de conhecimento hereditário deixado pelos anjos caídos a seus filhos, os gigantes. Um conhecimento com um crivo do número 3, sugerindo assim uma composição trina bestial. Ao unirmos os símbolos, temos, portanto, o número 6, ou seja, a criação da trindade maligna de sua imagem e semelhança. Assim, da mesma forma como o homem é a imagem e semelhança de Deus, os gigantes também foram a imagem e semelhança dos anjos caídos. Dadas essas revelações, percebemos que toda a intenção por trás desses feitos dos anjos decaídos não teve outro senão o intuito de causar a corrupção geral do gênero humano, a fim de substituí-la pela imagem e semelhança de seus filhos, os gigantes. E isso é notório quando lemos Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas as que escolheram. Então disse Deus: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, que elas lhes geraram filhos, estes foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama e renome. As lendas dizem que a maior pirâmide da Terra foi construída por um dos 7 gigantes por nome Chelua, hoje presente nos contos mitológicos dos astecas. Chelua teria então sido um gigante responsável pela construção da maior pirâmide da Terra chamada Tlatil-al-Teplel, hoje conhecida como Cholula, depois que o grande dilúvio varreu toda a vida no planeta. Sabemos que a maior pirâmide da Terra, em termos de volume, está localizada no atual México. As lendas falam que essa pirâmide, ainda maior do que a grande pirâmide de Gizé, no Egito, foi construída há milhares de anos por esse gigante, e seu nome original era Tlatil-al-Teplel. Tlatil-al-Teplel significa montanha feita à mão. Hoje a pirâmide é conhecida como a Grande Pirâmide de Cholula. Na verdade, ela não está mais à vista. O que de fato existe são seus restos que se encontram enterrados no interior da atual pirâmide de Cholula. À primeira vista, a pirâmide gigante de Tlatil-al-Teplel é totalmente imperceptível, pois está literalmente enterrada sob uma enorme montanha, onde os espanhóis acabaram construindo uma igreja. Sendo assim, a grande pirâmide de Tlatil-al-Teplel pode não ter sido a pirâmide mais antiga da Terra, porém foi a maior em volume.
medindo cerca de 400 por 450 metros e a 50 metros de altura. Tlatil al-Tepel, ao contrário das antigas pirâmides do Egito, onde se acredita terem sido construídas para servir de túmulos para os antigos faraós, foi outrora literalmente templos construídos para honrar várias de suas divindades. Intrigantemente, a Grande Pirâmide de Cholula foi construída para homenagear uma das mais famosas e importantes divindades meso-americanas, a serpente emplumada, Quetzalcoatl, com 6 estruturas sobrepostas. Curiosamente, dos 6 degraus que a compõem, os arqueólogos só conseguiram estudar 3. Aqui vemos novamente os números 3 e 6 inseridos intrinsecamente na geometria misteriosa das pirâmides. De acordo com as lendas, o gigante Shelua teria escapado do dilúvio global, escalando a montanha de Tlaloc no paraíso terrestre. Depois que as águas baixaram, a Grande Pirâmide de Cholula foi construída. As lendas também falam que, após o dilúvio, a região do atual México foi repovoada por uma civilização ancestral por nome Anahuac, composta inteiramente por gigantes que pereceram no dilúvio, exceto 7 que fugiram para as cavernas. Anahuac significa perto da água. Intrigantemente, assim como os números 3 e 6, a história milenar desses antigos povos também usa o número 7, que, de igual modo, é apresentado em Gênesis como atributos completamente divinos. Seria isso uma coincidência? Acredito que não. Assim foram concluídos os céus e a terra e todo o seu exército. No 7º dia, Deus já havia terminado toda a sua obra e nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Gênesis, capítulo 2, verso 2. Muitos pesquisadores consensualmente acreditam que as antigas e grandes estruturas da antiguidade foram danificadas por um grande cataclismo que ocorreu por volta de 12 a 15 mil anos. Entretanto, com base em lapsos temporais devido à mudança dos polos magnéticos da Terra, tem mostrado que eles são centenas de vezes mais antigos. Portanto, a pergunta dos mais céticos é quase sempre a mesma. Como civilizações que construíram esses enormes monumentos conseguiram cortar e mover blocos de pedras tão grandes e movê-los centenas de quilômetros montanha acima? Os arqueólogos tradicionais dizem que elas foram cortadas e moldadas usando simples ferramentas de cobre. Ora, não resta dúvida de que tal alegação chega a ser até mesmo patética, pois mesmo quem não entende de arqueologia compreenderá que isso é totalmente impossível. E, de fato, vários profissionais que lidam com este tipo de trabalho, como pedreiros, engenheiros e arquitetos modernos, afirmam que cortar pedras tão duras como o granito com ferramentas moles de cobre seria, no mínimo, uma piada, ainda mais na proporção em que se apresentam esses imensos monumentos megalíticos. E isso faz completo sentido, visto que temos o mesmo problema ao tentarmos replicar muitas dessas grandes estruturas em pedra, encontradas, por exemplo, em Cusco, no Peru, mesmo usando ferramentas modernas. A resposta para isso é, mais uma vez, impossível. Muitos vestígios têm mostrado que, além da grande estatura dos povos antediluvianos normais, havia também raças de gigantes detentoras de grandes tecnologias. Na verdade, um conhecimento proibido repassado por seus pais, os anjos decaídos, o qual, muito provavelmente, foi perdido nas profundas águas do dilúvio. De fato, essa visão de uma tecnologia avançada muito perdida por civilizações antigas e desconhecidas é aceita como fato por um grande grupo de pesquisadores, inclusive os mais céticos. Todos esses elementos têm conotações muito profundas, pois, ao que parece, Deus deu uma segunda chance à humanidade ao expulsar o homem do Jardim do Éden, guardando assim a árvore da vida com um poderoso anjo, para que ele não comesse de seu fruto e vivesse eternamente num estado degenerativo ocorrido depois de ter comido o fruto da árvore do conhecimento proibido do bem e do mal. Depois desses eventos, vemos um desfecho na intromissão feita pelos próprios anjos, que inicialmente foram incumbidos de zelar pelo homem, daí seu nome Sentinelas. Estes, por sua vez, introduziram conhecimentos que alteraram toda a vida no planeta, estabelecendo um pacto a fim de tomarem por esposas as mulheres antediluvianas, fato esse que resultou na maior bestialidade já vista em toda a Terra.
A mistura sexual de seres angelicais decaídos e alterados com seres humanos resultou em abomináveis gigantes que acabaram muito mais tarde sendo imortalizados em contos e lendas antigas como semideuses. Ao que parece, depois da destruição dos filhos dos anjos pelo dilúvio, Deus não permitiu que os conhecimentos proibidos que eles disseminaram naquele tempo, hoje chamados de tecnologias antigas, viessem a proliferar novamente o mundo depois de seu repovoamento com os descendentes de Noé. Em relação a essas misteriosas tecnologias, há muitos textos milenares que sustentam que, de fato, civilizações antigas podem ter tido acesso a conhecimentos hoje completamente perdidos, como, por exemplo, o misterioso Shamir. Na Guemará, parte do Talmud que contém comentários e análises rabínicas da Mishnah, o Shamir é referenciado como tendo sido um verme ou substância que tinha o poder de cortar e desintegrar pedra, ferro e diamante. Diz-se que o rei Salomão o usou na construção do primeiro templo em Jerusalém no lugar de ferramentas de corte. Isso porque não era apropriado usar ferramentas que também pudessem causar guerra e derramamento de sangue na construção do templo que promoveu a paz. Foi dito também que o Shamir existiu no tempo de Moisés, como sendo uma das 10 maravilhas criadas na véspera do primeiro sábado, pouco antes de Yahvé terminar a criação. Moisés, supostamente, teria usado o Shamir para gravar as pedras do peito sacerdotal. O rei Salomão, ciente da existência do Shamir, mas sem saber de sua localização, ordenou então uma busca que acabou descobrindo um pedaço pequeno de Shamir, do tamanho de um grão de cevada. Assim, os artesãos de Salomão supostamente teriam usado o Shamir na construção do seu templo. Diz-se que, ao entrar em contato com o Shamir, os materiais trabalhados, fossem pedra, madeira ou metal, eram completamente afetados. Os primeiros estudiosos rabínicos descreveram o Shamir quase como um ser vivo. Outras fontes antigas, no entanto, o descrevem como uma pedra verde. O Shamir deveria estar sempre envolto em lã e armazenado em um recipiente feito de chumbo, pois qualquer outro recipiente explodiria e se desintegraria em sua presença. Diz-se que um exemplar de Shamir esteve em posse de Nabucodonosor em 586 a.C., sendo depois disso definitivamente perdido. Pelo fato dos escritos antigos dizerem que o Shamir era guardado dentro de uma caixa de chumbo, especula-se que sua natureza era na verdade radioativa, o que supostamente explicaria em parte o seu forte poder de corte em superfícies duras como granito e diamante. Se tais descrições forem verdade, poderíamos dizer que elementos radioativos foram inseridos em nosso mundo moderno através de um renascimento tecnológico por forças maléficas, que nesse caso seriam os anjos decaídos, agora demônios, o que resultou em vários genocídios na história da humanidade através de bombas atômicas inventadas com base no conhecimento desses poderosos elementos. Não estranha o fato de registros antigos atenuarem o cuidado de Deus em relação à manipulação do Shamir, pois ele já conhecia do que era capaz a natureza humana desde antes da destruição do mundo com o dilúvio. Ainda que esses elementos possam ter ajudado as civilizações pós-diluvianas a produzirem seus grandes templos, nem de longe se compara com a capacidade de civilizações antediluvianas, que foram capazes não somente de erigir estruturas megalíticas colossais, mas também de transportá-las centenas de quilômetros sobre terrenos acidentados, vales, rios e montanhas. Fica evidente que a tecnologia do Shamir pode ter vindo de eras antediluvianas, com a qual os gigantes não somente poderiam cortar as pedras com suas propriedades radioativas, mas também usar a força descomunal que tinham para movê-las de um lugar para o outro, coisa que seria impossível até mesmo para milhares de homens trabalhando conjuntamente. E de fato, este teste já foi feito em nossos dias, onde tentou-se mover pedras de 500 toneladas, com um número massivo de mais de 3.000 homens. Nesse caso, o que aconteceu foi que os enormes blocos se moveram apenas alguns metros com muita dificuldade, puxado pelos 3.000 homens, porém em uma superfície completamente plana e lisa. No entanto, sabemos que as distâncias e os terrenos que essas estruturas tiveram de ser transportadas não eram simples assim. No caso de nossos guindastes modernos, eles definitivamente não conseguiriam erguer e mover muitos desses blocos para o lugar onde se encontram hoje, milhares de metros montanha acima. Então, se observarmos que não somente os gigantes antediluvianos foram destruídos por Deus, mas também uma tecnologia repassada por seus progenitores à humanidade, perceberemos que todo o contexto dessa história fará completo sentido. Tu vistes o que Azazel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus? Semeasa também tem ensinado sortilégios e dado autoridade para aqueles que têm se associado com ele.
eles têm ido juntos às filhas dos homens e se deitado com elas, contaminando-as e revelando-lhes seus segredos, e elas lhes têm gerado gigantes. Enoque capítulo 9, versos 5, 6, 7 e 8. Então, será que os gigantes de outrora, adorados como deuses no mundo antigo, realmente construíram os milhares de megálitos espalhados pelo mundo? Ainda que alguns achem isso sensacionalista demais, a verdade é que todos os vestígios históricos e arqueológicos apontam justamente para isso. Invasores dotados de uma tecnologia que não conseguiram de si mesmos, mas da casta de seus progenitores angelicais decaídos. Novamente o Senhor disse a Rafael: amarra Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão, e abrindo o deserto que há em Dudael, lança-o nele. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre sobre sua face, para que ele não possa mais ver a luz. E no grande dia do julgamento, lança-o no fogo. Restaura a terra, a qual os anjos caídos corromperam, e anuncia vida a ela, para que eu possa abençoá-la. Todos os filhos dos homens em sua descendência perecerão em consequência de todo o segredo proibido que lhes foi revelado pelas sentinelas. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos maléficos de Azaziel. A ele, portanto, se atribui todo o crime. A Gabriel também o Senhor disse: vai aos bastardos, réprobos, filhos da fornicação, a descendência das sentinelas entre os homens, e excita-os uns contra os outros, para que se autodestruam. Faça-os perecer em mútua matança, pois a longevidade não será a herança deles. Enoque capítulo 10, versos 1 a 13. Esta passagem de Enoque é muito significativa, pois nos informa que tanto as sentinelas que corromperam a linhagem antediluviana geneticamente com sua prole gigante, como todos os conhecimentos proliferados no mundo antigo, foram completamente extirpados para não mais destruir a criação original que viria a existir depois do dilúvio. E é por esse motivo que as pessoas sempre perguntam: por que não encontramos algo que explique como foram feitas todas as maravilhas arquitetônicas do passado distante? Onde estão as explicações dessas incríveis tecnologias antediluvianas? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada justamente no texto já lido de Enoque. Deus fez questão de que nenhum desses conhecimentos chegassem até nós. Caso contrário, tudo estaria perdido. É inegável que hoje, nos dias modernos, a humanidade haja como se estivesse esquecido das histórias de seus ancestrais, transformando-as geralmente em lendas, que são usadas em filmes, revistas e peças teatrais. Muito provavelmente porque conhecer a verdade por trás do mito não daria muito lucro às corporações que se empenham em descreditar qualquer história que não seja a da origem das espécies de Charles Darwin, as quais inegavelmente lucram muito com isso. O conhecimento virou política e, pior, política corrupta. Então, que vantagem haveria em dizer que não foram os nossos ancestrais humanos que ergueram os megálitos do mundo antigo? Que vantagem haveria em provar que isso é completamente impossível, mesmo com um número extensivo de pessoas? Acredito que nenhuma, pelo menos na ótica do conhecimento convencional. Em relação à construção de muitas estruturas antigas espalhadas por todo o mundo,
Lendas ancestrais dizem que os deuses que as construíram eram enormes e brancos. As lendas desses povos descrevem esses seres como sendo literalmente gigantes de aparência humana, muitas vezes barbudos e com cabelos ruivos, os quais teriam atravessado a América pelo mar. O interessante é que a cronologia destes contos bate incrivelmente com a expulsão dos gigantes que habitavam a terra de Canaã, quando o povo de Israel ali adentrou. E ao que tudo indica, esses gigantes também foram intrusos naquele lugar. Na verdade, eles são intrusos na própria criação, ou seja, em todo o mundo, pois eles passaram a existir por um pacto demoníaco feito entre as sentinelas. Assim, esses gigantes acabaram erigindo os megálitos da América do Sul e logo em seguida, misteriosamente, desapareceram. As tradições de muitos desses povos, assim como os egípcios, acreditam que seus reis eram descendentes de gigantes. E de fato, muitos foram, deuses que tiveram filhos com os habitantes locais, gerando semideuses. Em outras palavras, anjos decaídos que inseminaram fêmeas humanas com sua prole gigante. Então, as lendas, tanto ameríndias quanto gregas, que falam de seus deuses e heróis semideuses, não seriam lendas, mas uma verdade que hoje é mascarada como tal, e que sobreviveu através de milhares de anos em muitas gerações. Como a frase dita por Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista, fale uma mentira por muito tempo e logo ela se tornará uma verdade. Então, registros antigos que falam que as mulheres desejavam conceber os filhos desses deuses brancos a fim de que herdassem seus conhecimentos e tecnologia não seria uma simples lenda, pois de fato pode ter acontecido. Mas qual seria a razão da aparência branca além do normal desses estrangeiros totalmente diferenciados dos nativos locais? Pois bem, temos então uma incógnita? Não necessariamente. Se partimos, é claro, da premissa de que os semideuses, filhos dos anjos caídos com humanos, acabavam recebendo muito desta característica por conta de seus genitores. Uma cor que os diferenciava até mesmo dos caucasianos normais humanos. Isso porque os anjos transfiguram-se em energia brilhosa e, mesmo sendo caídos, têm esta capacidade. Haja vista que o apóstolo Paulo diz que eles transfiguram-se em anjos de luz. Não nos esqueçamos também de que, ao falarmos do mal em essência desde os primórdios da humanidade, ou seja, desde o Jardim do Éden, estaremos literalmente falando de seres imitadores por pura pretensão e inveja das características divinas, que neste caso é a própria luz. Isso porque, como já foi falado, eles tomam para si simbologias sagradas como números e aparência. Ao fazerem isso, acabaram recebendo a adoração de muitas civilizações do mundo antigo, e não diferentemente, isso ainda hoje acontece. Sem mencionar que isso também confunde as nações, dando a essas entidades muito mais vantagem na luta contra o bem. Em várias passagens da Bíblia, lemos que a aparência de Cristo era justamente essa, o que por vezes equivocadamente algumas pessoas confundem com a de um anjo. Perceba, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Apocalipse capítulo 1, verso 14 a 16. Isso significa que os anjos decaídos também copiaram a aparência do próprio Cristo, a fim de se auto-intitularem dignos de adoração nas nações que enganaram. Intrigantemente, em países do Pacífico, ainda hoje famílias reais têm o costume de casarem-se somente entre si, a fim de manter o suposto sangue azul, que na verdade conteria o DNA dos antigos anjos caídos. Perceba que da mesma forma como seus ancestrais, eles desejam manter entre sua parentela a chamada herança dos deuses. E de fato, no decorrer da história, isso vem acontecendo em diversas gerações. Não admira encontrarmos em alguns países múmias de reis extremamente altos. Então, quem foram esses reis chamados de deuses, ou mesmo esses misteriosos gigantes semideuses brancos? As muitas lendas das ilhas do Pacífico, América Central, do Norte e do Sul falam que eles vieram do leste, e outras que vieram do Ocidente, Europa Central e também do Egito. No território de Xinjiang, no noroeste da China, encontramos as misteriosas múmias de Tarim, com seus intrigantes cabelos avermelhados. Todas extremamente altas e com seus corpos incrivelmente preservados, são datadas de mais de 4.000 anos de idade. A verdade é que não se sabe o quão velhas elas são. Tudo o que se sabe é que elas excederam extremamente em altura os seres humanos normais. De onde vieram as múmias de Tarim? Os arqueólogos não têm certeza e dizem que podem ter vindo do sul da Sibéria, mas isso é apenas especulação.
Numa antiga caverna das montanhas de Altai, no sul da Sibéria, chamada Denisova, foi encontrada no ano de 2010 uma espécie humana completamente desconhecida. Chamados Denisova hominis, conhecido popularmente por denisovanos, esses misteriosos hominídeos mostraram ser muito maiores do que os homens normais, possuindo também uma tecnologia que superava dos mesmos naquele período. Dentre as descobertas feitas pelos arqueólogos, destacou-se um dente que eles pensaram inicialmente pertencer a um urso da caverna gigante, típico daquela região em eras pré-históricas. Entretanto, logo eles descobriram que pertencia, na verdade, à recém-descoberta espécie apelidada de denisovanos. No século XVIII, a caverna Dezenova foi habitada por um ermitão chamado São Diniz e recebeu o nome em sua homenagem. No entanto, os nativos a chamavam de Ayutash, que significa Pedra do Urso. Por volta de 1980, cientistas russos descobriram restos arqueológicos no seu interior e começaram a explorá-la. Foram identificados 22 estratos que continham artefatos arqueológicos que vão da época de São Diniz até cerca de 125 a 180 mil anos. A determinação da antiguidade desses estratos foi feita através da datação termoluminescente dos sedimentos ou, em alguns casos, pela datação radiocarbônica de carvão. A princípio, acreditava-se que os dezenovanos fossem originários da Sibéria, datando de cerca de 40 mil anos. Porém, depois de inúmeras novas descobertas, essa cronologia subiu para 300 mil anos. Intrigantemente, os estudiosos encontraram similaridades entre os dezenovanos com as já citadas múmias de Tarim. Essas descobertas são muito significativas, pois nos mostram que, de fato, existem espécies de hominídeos totalmente desconhecidos para a ciência que é baseada na teoria da evolução de Charles Darwin. E o pior de toda essa história são os assombrosos equívocos que deram origem à infindável árvore genealógica da suposta evolução humana. Ao que tudo indica, muitas dessas espécies foram, na verdade, o resultado de amálgamas entre anjos e homens, o que desencadeou uma enorme quantidade de espécies e subespécies no mundo antigo, mais precisamente no mundo antediluviano, pois todos acabam sendo datados de milhares de anos na pré-história humana, ou seja, no tempo em que o dilúvio ainda não os tinha destruído. E se analisarmos com mais atenção, perceberemos que a mistura angelical com a humana fez com que viessem a existir biotipos gigantes completamente diferentes, tanto em tamanho como em aparência. Uns eram mais altos, outros mais fortes. Alguns tinham aparência bem similar à dos humanos, e outros ainda totalmente bizarros, como os ciclopes dos contos gregos. Assim, muitos indícios apontam que essas criaturas não foram lendas. Então voltamos ao princípio. Teriam sido as pirâmides e todas as grandes estruturas megalíticas de fato construídas por gigantes com a tecnologia herdada de seus pais, os anjos caídos, perdida no dilúvio universal? Para respondermos a essa pergunta, antes precisaremos responder a outras. Nossos métodos de datação atuais produzem resultados precisos? A construção das pirâmides realmente se desenvolveu ao mesmo tempo em diferentes continentes ao redor do mundo por culturas que não tinham contato umas com as outras? Poderia o mundo antigo ter sido mais conectado do que imaginamos? E, finalmente, seriam reais as histórias antigas que falam sobre como as pirâmides teriam sido construídas por deuses gigantes? Bem, de acordo com inúmeros vestígios históricos e arqueológicos que rotineiramente vêm aparecendo através do tempo, posso, sem sombra de dúvidas, responder sim para todas essas perguntas. Para que venhamos a confirmar ainda mais esta colocação, viajemos de volta ao Antigo Egito, onde inúmeras inscrições e artes espalhadas pelas vastas paredes de seus templos e tumbas mostram exatamente isso. Figuras humanas gigantes juntas com figuras humanas de tamanho normal. Ainda que egiptólogos e arqueólogos ortodoxos digam que todas essas figuras tenham sido apenas a expressão artística dos antigos egípcios para exprimirem suas crenças em seus deuses, não faz nenhum sentido que esses deuses apareçam como servos construtores. Além do mais, todos conhecemos o panteão de deuses egípcios, e ao que consta, nenhuma dessas figuras gigantes mostradas na arte do Antigo Egito faz parte dele. A outra coisa que pesa contra a refutação desses arqueólogos e egiptólogos convencionais é que essas figuras nunca são encontradas nos livros e atlas de história do Antigo Egito. Por que será?
Seria pelo fato de, mais uma vez aqui, a história dos gigantes está sendo reprimida a fim de não atrapalhar o viés acadêmico convencional da teoria da evolução das espécies? Sim, porque todos sabemos que é ela quem vigora até o dado momento, ditando uma subverdade que não pode nem ao menos ser contestada sem que quem o faça não sofra o descaso de sua carreira acadêmica ao ser taxado de louco ou pseudocientífico. Por este motivo, muitos abandonam teorias não convencionais. De fato, não seria possível erguer colunas tão pesadas como as dos templos de Karnak e Luxor e tantos outros se aqueles que os construíram não fossem munidos tanto de conhecimentos avançados como de uma força bruta descomunal em massa. E quando digo em massa, me refiro logicamente a uma civilização ou mesmo um grupo com um número significativo de pessoas com essas características, assim como Shaddad e Rashid, os gigantes egípcios citados no início deste trabalho. Seriam todas as pirâmides espalhadas pelos mais distantes lugares da Terra apenas uma coincidência cultural, ou de fato existe uma ligação entre elas quando o mundo antediluviano falava a mesma língua? Em relação a isso, a partir deste ponto, Gênesis é enfático quando diz que no tempo de Éber a Terra foi dividida, e isto em dois sentidos literais, geológico e linguístico, com o seu marco na construção da Torre de Babel, que na verdade não foi a primeira grande estrutura a ser construída pela humanidade, pois foi erguida após o dilúvio. Neste ponto, os homens foram obrigados a se espalhar pela Terra, o que acabou dando início aos mais diversos países com seus respectivos idiomas que conhecemos hoje. Assim, as mais diversas pirâmides existentes em todo o planeta acabaram inspirando as civilizações sobreviventes do dilúvio a continuar este legado de construções monumentais para celebrar e honrar seus antigos deuses. A ciência confirma que neste período houve enormes mudanças geológicas na Terra, ao passo que a Bíblia aponta para a divisão dos idiomas, o que em conjunto obrigou todos os povos a se espalharem e se isolarem. O aumento do nível dos mares, o degelo e a constante mudança climática agora faziam do planeta um lugar hostil, algo completamente diferente daquilo que havia sido no começo do mundo, um paraíso. Antes do dilúvio, porém, inúmeras civilizações ergueram seus monumentos, hoje vistos nos mais diferentes lugares da Terra. Essas civilizações acabaram trocando conhecimentos que haviam sido herdados dos semideuses gigantes de outrora, daqueles que haviam descido dos céus. Os deuses pagãos do mundo antigo que, por milhares de anos, seguiram enganando toda a humanidade. Esses anjos caídos, agora deuses dos homens, se fizeram conhecer de diversas formas nas mais diferentes culturas, sempre deixando seu rastro imortal num legado que persiste ainda nas mais diferentes tradições religiosas do mundo moderno.